Os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 38, para ler os versos 24 a 30. Última parte do capítulo 38 de Gênesis, que será o texto exposto nesta noite. Vamos expor todo o capítulo e já o lemos até o versículo 23. Agora leremos a sua última parte. Eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta no capítulo, porque vamos retornar várias vezes ao texto, na medida em que formos expondo cada uma de suas partes. Gênesis 38, de 24 em diante. Neste momento ainda você pode acompanhar a projeção. Vamos ler também esse pedaço juntos a uma só voz. Leiamos. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, nós temos visto que no livro de Gênesis, Deus está nos contando sobre o que o mundo é, do que se trata a realidade na qual vivemos. E nós já vimos no relato da criação que Deus fez todas as coisas perfeitas para a sua glória. No entanto, o homem, a coroa da criação, decidiu não dar ouvidos às ordens de Deus no jardim do Éden e, preferindo ouvir a serpente, tornou-se, com este ato de rebeldia, um aliado da serpente. É nesse momento que Deus chega não só na condição de criador, mas também na condição de redentor, para salvar a humanidade perdida. Deus coloca a inimizade entre a humanidade caída e a serpente. E Deus diz que, da mesma forma como a serpente inoculou a semente do pecado, através da mulher que ouviu a sua voz e comeu do fruto e deu ao seu marido, Deus reverteria aquela situação, fazendo com que da mulher nascesse um descendente que haveria de derrotar a serpente. E o que nós vemos dentro do livro de Gênesis, a partir de então, é a guerra entre a humanidade que está comprometida com a serpente e a humanidade que, pela ação soberana de Deus, está comprometida com as promessas da redenção. A linhagem da mulher que carrega a promessa guerreia com a linhagem da serpente. E o pecado sempre se manifesta. Quando Caim mata Abel, temos a impressão que a serpente vai levar vantagem, mas Deus levanta Sete, um novo filho de Adão e Eva. Nos dias de Noé, quando a maldade prolifera, temos a impressão que o pecado terá a palavra final, mas através do dilúvio de Noé e de seus filhos, Deus permite que a linhagem da mulher continue abençoada e então a humanidade tem um novo recomeço. E nós vamos vendo isso acontecendo ao longo do tempo, de forma que Deus seleciona Abraão e diz que dele virá o descendente prometido, e através dele serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que nós lemos a partir de Abraão não é a história de uma família onde todo mundo é bonzinho, cheiroso, limpinho e perfumado. Não. Nós lemos a história de pecadores. Nós lemos a história de gente que está longe do padrão perfeito de Deus, mas que ainda assim recebe por pura graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a bênção de prosseguir. E é assim então que Abraão, apesar de ser detentor da promessa de que dele viria o descendente,
resolve por conta própria fazer o seu descendente, atendendo à sugestão de Sarai, sua mulher, e tendo relação com a serva de sua esposa, Agar. E então nasce um filho segundo a carne, mas Deus o rejeita. Então, é com Isaque e não com Ismael, o filho da serva, que a promessa prosseguirá. E então Isaque vai se casar com Rebeca, e haverá uma esterilidade ali, muito semelhante àquela que havia entre Abraão e Sara. Agora, a esterilidade que você percebe é entre Isaque e Rebeca. Mas então, com a intercessão de Isaque, Rebeca concebe, e há gêmeos dentro de seu ventre. Um deles comprometido com a semente da mulher, e o outro deles comprometido com a semente da serpente. E então você vai percebendo alguns momentos de repetição. Isso é importante aqui. Nós vamos distinguindo padrões na Escritura. Que padrões são esses, meus irmãos? Vejamos. Primeiro, esterilidade. Segundo, gêmeos. E terceiro, mesmo dentro da família da aliança, mesmo dentro da linhagem que carrega a bênção, do povo que é a semente da mulher, você percebe pecado. E não será diferente no relato que vemos hoje aqui, ao falarmos sobre a vida de Judá. O que vamos perceber? Esterilidade, gêmeos, pecado, e Deus fazendo a sua obra. É como se a assinatura de Deus fosse percebida através destas coisas. Você consegue reconhecer um determinado músico pelo tipo de acordes que ele gosta de usar. A música de Milton Nascimento é muito diferente da música de MC Pipoquinha, porque você sabe que cada um usa um tipo de acordes. Bom, as telas de Rembrandt são diferentes das telas de Monet, por causa da pincelada de cada um. E quando Deus está escrevendo a história, você vê que há aqui o DNA de Deus expresso. Ele seleciona as coisas improváveis, ele age no meio de pecadores, ele lida com a esterilidade. Há gêmeos, há tantas coisas aqui que não nos permitem passar despercebida a influência de Deus ao conduzir a história de seu povo. Nós já vimos que a última cena antes deste capítulo era a cena onde nós contrastávamos o que estava acontecendo com a linhagem da serpente através de Esaú, com a linhagem da mulher, a linhagem da promessa através de Jacó e de José particularmente. Vimos que Esaú cresceu, se tornou um povo forte, guerreiro, possuiu a montanha de Seir, não passou pela escravidão, teve 14 príncipes. E enquanto isso, o povo de Jacó, a descendência de Israel, esteve escravizada no Egito por 430 anos. E o que é curioso é que lá no capítulo 36, Moisés avançou bastante. E ele contou para nós toda a história de Esaú. Ele não nos contou apenas a história de Esaú até o ponto em que Jacó estava vivo. Ele contou a história de Esaú e foi embora, avançou 400 anos. E a história de Jacó ele volta para contar agora o que acontece com José. Cronologicamente, o que está narrado no capítulo 36 aconteceu muito depois do que está narrado no capítulo 37. Na hora de contar a história de Esaú, Moisés se empolgou e foi embora. Contou tudo, até o tempo da escravidão, até o tempo do êxodo e tal. Mas depois ele fala, viu, isso aqui foi o que aconteceu com a linhagem da serpente. Volta agora e vem comigo, convida Moisés. Vamos ver em detalhes, zoom aqui, vamos abrir a lente do microscópio para examinar o que estava acontecendo na linhagem da mulher. E aí nós vamos para o que está acontecendo com José em particular, dentro da linhagem de Jacó. Há pecado lá. O José não tem sabedoria na hora de lidar com seus irmãos. Jacó tem predileção de filho. Os filhos têm ciúme do irmão, têm ódio do irmão. Não tem consideração para com o pai. Vendem o irmão e sabem que o pai está de luto e nem assim confessam o seu pecado. Pelo contrário, são hipócritas ao ponto de consolar Jacó de um luto que na verdade nem é luto e que foram eles que causaram. E você termina o capítulo 37 pensando assim, há muito pecado aqui na família de Jacó. Na linhagem que pertence à mulher, a linhagem que carrega a promessa, nós estamos vendo problemas. Esse tipo de coisa está na Bíblia para nos ajudar a não ser iludidos. A igreja parece mais com um hospital do que com uma vitrine de loja.
A igreja é lugar de gente pecadora e nós não deveríamos esperar perfeição completa. Aliás, muita gente se aproxima da igreja equivocadamente, esperando que vai encontrar na igreja uma multidão de gente perfeita que nunca vai fazer nada errado. Não, não é isso não. A igreja é um lugar de um Deus perfeito, que faz tudo certo, apesar do tanto de gente errada que tem lá dentro. E é isso que Gênesis 37 nos conta, quando coloca o foco em José. Mas também é isso que Gênesis 38 nos conta, quando coloca o foco em Judá. E é esse o ponto. Deus está fazendo certo, mesmo quando as pessoas estão fazendo errado. E Ele é soberano de tal forma, seus caminhos são misteriosos a tal ponto, que de maneira soberana Ele conduz até mesmo as atitudes reprováveis dos seus filhos e todas as circunstâncias. Foi quando José estava numa cisterna e os seus irmãos planejavam matá-lo, que Deus fez com que passasse uma caravana que se dirigia ao Egito. Deus estava de olho nesse detalhe, nesse acontecimento. E quando José foi levado ao Egito como escravo, ele vai levado e é vendido para Potifar, o comandante da guarda de Faraó. E isso também é destacado aqui por Moisés no final do capítulo 37, para nos dar a entender que José estava no lugar exato em que Deus queria que ele estivesse. Ele foi vendido pelas pessoas, pelos irmãos, para as pessoas certas. Ele foi levado para o Egito e vendido pelos ismaelitas para a pessoa que Deus desejava. José estava no lugar que Deus queria. Mas agora no capítulo 38, nós vamos ver o que acontece com os irmãos que ficaram. E novamente, nós vamos ver que a história de José parou e a história dos irmãos que ficaram vai avançar. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque levou algumas semanas para José ser vendido como escravo e chegar até o Egito. E levou mais uma semana para ele ser vendido como escravo para a casa de Potifar. Mas o relato que nós temos aqui de Judá, no capítulo 38, abraça cerca de 20 anos. Então é como se Moisés, contando a história de José, ele para José lá no Egito, e ele conta o que está acontecendo aqui em Canaã, com Judá, e do mesmo jeito que ele foi longe com Esaú, avançou 400 anos falando de Esaú, ele avança aqui 20 para contar do que está acontecendo em Canaã, enquanto José está lá no Egito. Se fôssemos falar cronologicamente, seria mais ou menos assim. Enquanto José está trabalhando de escravo na casa de Potifar, o Judá saiu de casa. E aí então, quando a mulher do Potifar colocou os olhos em José e quis se deitar com ele, o Judá estava casando com uma moça. E aí então, enquanto José estava preso, Judá teve 3 filhos. Esse seria o modo de você contar as coisas cronologicamente. Mas Moisés organizou o seu relato de modo a se concentrar aqui em Judá. E o ponto dele é o seguinte: sabe por que José precisava ir para o Egito? Para se tornar o governador, para estar lá junto de Faraó e trazer toda a sua família para o Egito? Olha o que a família está aprontando em Canaã enquanto ele está para o lado de lá. Então o ponto que nós temos aqui é para observarmos neste capítulo como o pecado avança de novo. Note que a família de Jacó é longe de ser perfeita. Você se lembra? Há pecados ali. Há pecado da predileção de Jacó por Raquel em relação a Lia. Há pecado da rivalidade entre Lia e Raquel. Há pecado com relação aos irmãos. Há pecado na negligência de Jacó para cuidar da sua filha Diná, na omissão que ele tem em tomar alguma atitude quando ela foi violada. Há pecado na maneira como os irmãos tratam José. Há pecados. Mas quando José vai embora, fica claro que o pecado não foi embora junto com José e que não dá para colocar tudo na conta do José. E aí, então você vai lendo o capítulo 38 e vai percebendo algumas coisas. Veja comigo então, a partir do verso 1, o que nós lemos. Aconteceu por esse tempo, e por esse tempo quer dizer o que estava acontecendo enquanto José está no Egito, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. A ideia de Judá se apartando do clã de Jacó é extremamente significativa. Por que Judá vai sair de perto do seu pai? Quem foi o outro que saiu de perto do pai? Foi o Jacó. Tá certo? E por que o Jacó saiu?
por causa do pecado de Jacó, que roubou a primogenitura do irmão, não esperou o momento em que Deus lhe daria isso. Agora Judá reproduz esse apartamento, e não apartamento aqui no sentido de imóvel, né, mas de aparte. E aí então ele sai. Nós não sabemos aqui, Moisés não nos diz quais eram os motivos, mas nós podemos especular muito bem. Por que você acha que Judá não quis mais ficar na casa de Jacó? Tem alguns motivos. Motivo número 1, depois que a Raquel morreu, e depois que o José morreu, todo mundo que ficou não presta para o Jacó, você percebe? A Lia não é a esposa amada, e os 11 que ficaram não são os filhos amados. E aí então, que clima que é esse? Os irmãos já complicaram bastante a vida, porque o Rubem se deitou com a serva do seu pai, e o Simeão e o Levi já fizeram toda aquela traição no episódio de Siquém, deixando o pai odiável na vizinhança. O clima não está bom. O capítulo 37 termina com Jacó dizendo assim: eu vou chorar e vou descer com o meu filho à sepultura. Sabe o que quer dizer isso? O meu filho morreu e eu estou indo morrer junto com ele. Você consegue perceber como isso é ofensivo para os outros 11 que estão vivos ali do lado? Pecado. Mas além dessas coisas todas, que já nos parecem suficientes para que Judá diga: não está interessante ficar aqui, a minha mãe não é a esposa favorita, eu não sou o filho favorito, os meus irmãos têm pecados entre si, o meu pai não quer mais saber de viver, o filho que ele tinha, o único que para ele valia alguma coisa, morreu, que na verdade fomos nós que matamos, mas o Judá ainda está com a consciência pesada. Ele pode ter a consciência pesada de ter dito: eu participei dessa história. E embora ele tenha atuado para salvar José, sugerindo que José fosse vendido para a caravana dos midianitas, em vez de assassinado, como seus irmãos queriam, Judá só fez metade do serviço. Ele salvou a vida de José, mas não devolveu José para o pai. Então ele carrega essa culpa. Nós não sabemos, mas não nos parece absurda nenhuma dessas especulações a respeito dos motivos que levam Judá a se apartar. Então ele sai da casa do seu pai. E diz o texto que ele vai para a casa de um adulamita chamado Ira. Ele arruma um amigo cananeu. E você sabe muito bem no que dá amizade com cananeu, não é? O que aconteceu quando Diná foi espiar as filhas da terra em Siquém? Foi violada. O que aconteceu quando Esaú tomou para si mulheres cananeias? Desgosto de alma para Rebeca. O que Abraão pensaria disso quando ele manda seu servo ir até Padã Arã buscar esposa para o seu filho? Eu não quero que Isaac se case com uma das filhas da terra. Mas o Judá se aparta da bênção e vai para morar na casa de um cananeu. E aí o texto diz assim, verso 2: ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. Essa ideia de ver, tomar e possuir, essa sequência de verbos, é uma sequência que sugere a luxúria, sugere o pecado. Gostei, peguei. E isso mostra mais uma vez que aqui Judá não está sendo dirigido por fé, mas ele está sendo dirigido por apetites. E nós estamos olhando para essa história e dizendo: de novo, família da aliança, será que vocês não aprenderam ainda? Estamos tendo que lidar com isso? E aí o que nós vamos ver aqui é que ela, a mulher de Judá, cujo nome não está aqui, e alguns acreditam que seja possível chamá-la por causa do hebraico de Bat-Sua, igual Bat-Seba, filha de Seba, ou Ben-Hadad, filho de Hadad, é dito que ela é filha de Sua. É possível que o nome dela seja Bat-Sua, vamos tentar chamá-la assim agora. E aí então, Bat-Sua, a esposa de Judá, concebe e dá à luz um filho, e o pai lhe chama Er. O que é curioso é que esse Er, criado fora da aliança, vai ser dito a respeito dele mais tarde por Moisés que ele é perverso. E a palavra Er, ou Ar, no hebraico, é exatamente o contrário de Ra, que quer dizer mal. É só você virar a letra. Dizer que Ar era Ra, é só dizer, vira ao contrário, você vai ver do que é feito esse filho de Judá. Veja o perigo. Ele sai do clã, ele vê e toma uma mulher cananeia, ele tem um filho com ela, e esse filho é perverso. O próximo verso diz: tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. O que é bastante curioso aqui, né? Normalmente a liderança do pai
seria implicada na escolha do nome do filho. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para Você percebe que o versículo pulou uns 15, 20 anos aí, rapidinho? Então, note, quanto tempo levou de José sendo escravo na casa de Potifar? E essa história vai ser contada depois. Moisés colocou o foco agora no que está acontecendo em Canaã. Judá se apartou da casa de Jacó, Judá morou na casa do cananeu, ele viu, ele tomou, ele possuiu a esposa, ele teve um filho perverso, deu para descobrir o caráter do moço, e o moço ainda se casou. Se casou com uma mulher chamada Tamar. E aí então, o que nós lemos na sequência, então, depois de termos percebido aqui que o tempo passou, é que, verso 7, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Você consegue imaginar Deus matando gente por conta de sua perversidade? É a primeira vez que isso é mencionado assim na Bíblia, em termos individuais. Mas quando foi que Deus matou gente perversa? Foi no dilúvio. Foi quando o pecado se multiplicou a tal ponto que Deus vai lá e age. Onde mais Deus matou gente perversa? Sodoma e Gomorra. Atos de julgamento de Deus agora estão acontecendo entre os filhos de Judá. É o pecado na família da aliança. E aí então, o verso 8 diz: Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Levirato é o nome de uma lei específica, que era muito comum no antigo Oriente Próximo. É uma lei que diz que uma pessoa que fosse casada e viesse a falecer sem ter deixado descendentes, precisava ter o seu nome preservado. E que fazia parte, então, da atitude do clã de proteger os seus indivíduos, que um dos irmãos do falecido viesse a ter relações com a viúva, para que esta, tendo filhos, suscitasse descendência em nome do irmão falecido. Essa prática nos soa bastante esquisita, numa época em que nós temos outros mecanismos de preservação da propriedade, outros mecanismos de segurança social, mas quando você pensa em termos de clã, em termos de descendência, quando você pensa em termos de filho como previdência privada, para a época, isso faz bastante sentido. E é curioso que a linguagem pela qual isso é retratado aqui no texto, nos mostra que Deus sancionava esta prática, mesmo antes de ela ter sido legitimada na lei de Moisés. Você vai ver depois, lá no livro de Levítico, que isso é estabelecido como padrão para o povo de Israel. E uma história importante a respeito disso, permeia todo o livro de Ruth, onde Ruth e Boaz estão tratando de uma forma que nos é um pouco misteriosa para entender em todos os seus detalhes, mas da importância da lei de preservar uma descendência aos desamparados. Boaz está lidando com a questão de quem vai amparar a família de Noemi, lá em Belém. Então você percebe que há um respaldo aqui desta prática, por mais que ela pareça culturalmente distante e estranha para nós. Só que tem um problema. O primeiro filho se chamava que era perverso. E o segundo filho, Onã, vai se revelar perverso também. Veja, Judá casa com uma mulher cananeia, se aparta da família e tem filhos perversos. Isso é o que está acontecendo enquanto José está trabalhando na casa de Potifar. Isso é o que está acontecendo enquanto José está lá no Egito, na cadeia, ajudando o carcereiro, interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. O que está acontecendo é a perversidade na família de Judá, em Canaã. Canaã é um perigo. Ninguém está colocando a culpa toda em Canaã, mas o contexto de Canaã representa uma ameaça para a continuidade da família da aliança. Isso já ficou claro em Siquém, quando Diná foi violada, quando Simeão e Levi fizeram aquela armadilha e se tornaram odiosos. Isso agora fica ainda mais claro quando Judá está tendo filhos perversos. E o que acontece? Onã morre por ser perverso, e Onã agora deveria cumprir a lei do levirato. Só que ele sabe que se ele tiver filhos com a sua cunhada, os filhos não serão dele, mas serão tomados como filhos do mais velho.
E sabe o que isso significa na prática? Que morreu o filho mais velho de Judá, e não deixou herdeiro. Quem será o primogênito de Judá, agora que morreu? Bom, se não nascer nenhum filho a quem vai herdar tudo será Onã. Mas o pai chega e diz: Onã, faz filho em nome do teu irmão. E o Onã pensa: se eu fizer filho em nome do meu irmão, vai surgir outro primogênito no meu lugar. Para que eu vou dar a vaga de primogenitura que acabou de abrir para o meu irmão? Percebe? Então, ele de propósito interrompe suas relações íntimas com a cunhada, para que não suscite descendência que venha a tomar alguns direitos dele. Então você percebe como a sensualidade, no sentido de o apelo aos sentidos, está falando muito alto aqui. Judá viu, tomou, possuiu. Sensual. E o é perverso diante do Senhor. E o Onã, ele aceita a tarefa de ter relações íntimas com a cunhada. A parte privilegiada, a parte sensorial da história, ele está determinado a cumprir. Mas levantar descendente para tirar dele o direito de porção dobrada da primogenitura, não, muito obrigado, ele não está interessado. E aí então o que acontece? Nós vamos ler que Deus também a este mata. Veja, pelo que o Senhor... Então disse Judá a Onã, verso 9... Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. E veja a interpretação de Moisés aqui. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Olha como as coisas não estão indo bem para Judá. Ele está na terra de Canaã, ele está casado com uma cananeia, ele está apartado dos irmãos, o amor do pai não está com ele, os irmãos trouxeram um problema para o pai, ele está com remorso por causa do que fez com José, ele está casado com uma cananeia e os filhos estão morrendo. Você percebe que é aquela situação assim, Deus trouxe todo mundo de Padã Arã, colocou em Canaã, e quando parece que Deus podia tirar um cochilo na parte da tarde, quando Deus abre o olho, olha o que eles estão aprontando. Eles estão fazendo tudo errado outra vez. Então, é nesse momento que a gente percebe que este relato nos desperta para um fato. José está indo para o Egito para abrir o caminho, para tirar a família daqui. Isso é importante, porque quando você chega a pensar que Deus está esquecido, que Deus está dormindo, que Deus não está de olho nas necessidades do seu povo, existe aquela palavrinha muito interessante que está lá no final do capítulo 37, no versículo 36, dizendo: entre mentes os midianitas. Enquanto isso, enquanto todo mundo está prestando atenção no fato de que José foi vendido, ou no fato de que Judá está perdendo os seus filhos ímpios, Deus está agindo. Deus está agindo. Vejamos de que maneira. Verso 11. Judá diz a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Isso aqui é mais uma vez um retrato da maldade de Judá. Deixe-me explicar a você. Você sabe que José foi vendido como escravo, quantos anos ele tinha mesmo? 17. Quando ele se tornou governador do Egito, quantos anos ele tinha? A gente já leu o fim da história. 30. Quanto tempo passou? 9 fora? 13. Ok. Enquanto isso, está acontecendo a história do Judá. O Judá se apartou, foi para a casa do Adulamita, casou e teve 3 filhos. O povo casava cedo naquela época, mas não tão cedo assim para casar com 12 anos, precisava passar pela puberdade. Mas 16, 17 anos já era uma idade aceitável para os meninos estarem se casando. E aí então a gente vai pegar aqui e vai ver que deu tempo do mais velho morrer e do segundo morrer. Só que o terceiro ainda era muito novo. E agora era dever ainda de Judá entregar o terceiro filho, Selá, para que ele suscitasse descendência em nome do primeiro, Só que Judá começou a se tocar de que alguma coisa não estava certa. E o que é curioso é que ao invés de olhar para o seu pecado e dizer assim: espera aí, eu estou fora do clã de meu pai que carrega a bênção. É um clã de pecado, é um clã de imperfeição, mas a bênção está lá.
Ao invés de dizer, o problema sou eu que abandonei o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e vim para cá, para a terra de Canaã, e os meus filhos são perversos e estão morrendo. Moisés nos conta que morreu por ser perverso, mas Judá parece que ainda não se tocou não. Judá ainda não entendeu isso. Tudo nos leva a crer que ele pense assim, essa mulher é azarada, ela mata marido, viúva negra. Entende? Essa mulher tem algum encosto aí. E então, ele fica com medo de entregar o terceiro filho e o terceiro filho morrer, meio que jogando a responsabilidade para Tamar. E aqui a gente vê como o pecado cega. Pecado cega. Foi a mulher que tu me deste, não foi essa a primeira conversa de quem estava pecador e não queria admitir completamente a sua culpa? Aqui então Judá faz a mesma coisa. E o que é curioso, ele poderia muito bem ter conservado Tamar dentro do seu clã, e ter dito, Tamar, espera aqui comigo, afinal, você é a esposa viúva de 2 dos meus filhos. Espere aqui até que o terceiro tenha idade para se casar com você. Mas o Judá não está interessado nisso. Então, olha a estratégia que ele adota. Ele diz aqui, no verso 11, permanece viúva na casa do teu pai. Volta para lá. Isso aqui foi um despejo. Foi uma recusa de pastorear, de cuidar, de agir com decência em relação a Tamar. E a moça vai fazer o quê? Ela foi. Mas olha só, o filho de Jacó, o que carrega a promessa, o homem que está na genealogia de Jesus, você leu no capítulo 1 aqui de Mateus. O que ele está fazendo? Ele largou o pai, ele casou com a cananeia, ele teve filhos ímpios, e ele está tratando mal a nora. Esse é o ancestral do Senhor Jesus Cristo. E aqui de novo, a gente presta atenção em algo impressionante. Deus não pegou o que tinha de melhor na humanidade para fazer Jesus Cristo sair. Porque não tinha nada bom na humanidade. É porque a glória é toda de Deus, que Deus faz as coisas acontecerem com esses ingredientes podres que você e eu estamos vendo aqui. Esse livro nos conta a história da vida como ela é, não para que a gente diga assim, Deus encontrou uns seres humaninhos bem bonzinhos e cheirosos, através dos quais ele conseguiu um material humano bem bacana para fazer Jesus vir e salvar o mundo. São todos pecadores e indignos. E aqui o que nós vemos é o poder surpreendente e a graça incansável de Deus agindo para trazer salvação através de um povo absurdamente indigno. É isso que Deus está fazendo. E aí então Tamar vai para a casa do seu pai, diz o texto. E olha o que Judá pensa, versículo 11 ainda. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Ele estava com medo, era da morte do filho, e não da virtude. Ele quer que o filho permaneça vivo e não quer que o filho permaneça correto. Por quê? Porque correto já não tem mais nada aqui, né? Já está tudo errado. Então, Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. No correr do tempo, verso 12, morreu a filha de Batsua, mulher de Judá. Será que Judá não se tocou? Gente, se nós estamos falando desse tempinho de 13 anos em que José está vendido como escravo para se tornar o governador do Egito, e alguns anos, poucos anos depois, com aquele período de fome que teve, vir a receber os seus irmãos lá no Egito, nós estamos falando de um período de no máximo 20 anos. E nesses 20 anos, o Judá perdeu 2 filhos e a esposa. E ele perdeu 2 filhos que já estavam em idade de se casar. Então isso deve ter sido num intervalo de tempo de 5, 6 anos. E ele perde 3 membros da sua família nesse intervalo. E parece que ele simplesmente não se toca, como o filho pródigo, dizendo assim, o que eu estou fazendo longe da casa do meu pai, onde os meus filhos são perversos, onde está todo mundo morrendo, por que eu não volto para lá? Mas o pecado cega. E ele está envolvido ao pecado de tal maneira que ele deixou a casa do pai, casou-se com a cananeia, teve filhos perversos, tratou mal a nora, perdeu a esposa e nem em todas essas ocorrências ele consegue enxergar o trabalho disciplinar de Deus sobre a sua vida. E aí então, o que nós vemos aqui é que agora o Judá está viúvo.
E ele então, depois de consolado, que deve ter acontecido aí um período de uma semana, um mês de luto, ele vai aos tosquiadores das ovelhas em Tímina com o seu amigo Adulamita. A tosquia das ovelhas é aquela época anual, feita por volta do mês de março, onde os pastores das ovelhas vão tirar a lã da ovelha. E é uma época de muito dinheiro, igual a época de colheita. É começo de mês, sabe? Que você acabou de comprar os sucrilhos novos no supermercado. E não acabou o Nescau Power ainda, então dá para fazer aquele Nescau mais grossinho. Vai chegando no fim do mês, vai ficando mais ralo o Nescauzinho, não é? E aí, era começo de ano. E era um tempo de alegria. Então ele vai subir para a tosquia das ovelhas, e isso costumava envolver um festival naquela região, onde inclusive os ídolos cananeus eram cultuados. Os deuses cananeus da fertilidade eram cultuados através de rituais que envolviam fertilização, sexo. E é por isso, inclusive, que quando ele está nesse caminho, a Tamar vai se disfarçar de uma prostituta cultual. Porque através do sexo que ela oferecia, cerimonialmente, se fosse de fato uma prostituta cultual, os ídolos cananeus seriam cultuados. Você consegue perceber a escalada do pecado aqui? Ele agora se consola da morte de 3 membros da sua família, indo a um festival de idolatria com sexo cerimonial e se deitando com uma mulher que ele pensa ser uma prostituta. Esse é o patriarca Judá, que está na genealogia de Jesus, em Mateus, capítulo 1, versículo 3. Desse jeito. E aí então, o que nós continuamos a ler aqui? Que alguém vai comunicar isso a Tamar. Também tinha fofoqueiro lá naquela época, gente. Não é? Contaram para Tamar, eis que o teu sogro, note, ele é tratado como sogro ainda. Ele ainda é o pai do marido dela. Mas os maridos dela não morreram? Não, o marido dela é o Selá, que está esperando lá na casa do Judá. Então ele é o sogro da Tamar. Eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então o que ela faz? Ela se despe das suas vestes de viuvez. Note, ela está guardando luto, gente. Ela está marcada como uma mulher que tem que guardar o luto, está aguardando isso. Ela não está disponível para ninguém. Ela não tem perfil no Tinder. Ela está fora do mercado aqui. Ela é uma viúva que está esperando o Selá chegar. Ela está com roupa de viúva. Só que agora ela tira a roupa de viúva e vai para o caminho. Cobrindo-se com um véu, se assenta à entrada de Enaim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. O que Moisés faz com essas palavras? Ele não está dizendo que aquilo que Tamar fez é excelente. Não. Também há engano aqui, certo? E o que é curioso é que Deus também vai trabalhando com enganadores, né? Tem o padrão da esterilidade, tem o padrão da busca por prazer entre os cananeus, tem o padrão dos gêmeos, que a gente vai ver daqui a pouco, e tem o padrão do engano aqui. O Jacó enganou o Isaac. E agora Tamar vai enganar Judá. E os irmãos enganaram Jacó com a roupa do José. Está todo mundo enganando todo mundo. E Deus não está alheio a esses enganos. E nem esses enganos frustram os planos de Deus. Note que isso que ela fez não é correto. Mas ao longo de todo o texto, você vai ver que dentro de todas as situações difíceis que estão acontecendo aqui, o erro de Tamar é o menor deles. E a virtude de Tamar é a maior. Por quê? Porque ela não vai se deitar com outro homem. Ela vai tentar fazer descendência, já que o não deu descendência, o Onã não deu descendência, e o Selá não está sendo entregue para ela. Quem sabe ela tem uma chance agora com Judá. É dentro da família, apesar de errado, que a Tamar está buscando resolver o problema. Não é a solução perfeita. Mas depois que está tudo tão errado assim, que solução perfeita existe? Percebe? Então, agora ela vai e se disfarça, e fica ali pelo caminho. E aí, então, verso 15, vendo-a Judá, teve-a por meretriz. Note, Judá não ficou enganado em momento nenhum. Eu estou indo para a festa da tosquia das ovelhas, no festival da idolatria. Tem mulheres aqui que vão fazer sexo para cultuar divindades pagãs, e eu estou viúvo. E isso, ao mesmo tempo que explica o apetite de Judá, também
defende Tamar da ideia de estar atentando contra o casamento de Judá, porque ele agora era viúvo, tá certo? E aí então, não que o que a Tamar fez tenha sido plenamente correto, embora o texto a retrate de maneira mais favorável. E aí então, ele se dirige a ela e diz, vem, deixa-me possuir-te. Ele não sabia que era sua nora. E ela respondeu, o que você me dará? E ele diz, vou te mandar um cabrito do rebanho. É lógico, não tinha Pix, gente, né? E a maquininha do crédito e do débito estava fora do ar ali, o sistema. Então ele fala, vou mandar um cabrito. Só que, você sabe como é que é essa história? Tamar não vai fazer fiado. Fiado só amanhã, conhece a plaquinha? Fiado só para maiores de 95 anos, acompanhado pelos pais. Então, que garantia você vai deixar? E aí, ela pergunta isso, né? E ele diz, né? Que você quer? E ela fala, o teu selo, o teu cordão e o cajado que você segura. Gente, esse é um pedido absurdo. Absurdo. Porque o cordão pendurava uma espécie de um carimbinho. Pensa num toquinho de cabo de vassoura, desse tamaninho assim. Aqui entre os meus dedos tem um pedaço de cabo de vassoura. E aí eu pego uma faca e eu faço uns entalhes em torno de todo o toquinho do cabo de vassoura. E aí quando eu vou mandar uma correspondência oficial, eu coloco um pouco de barro, ou melhor, um pouco de cera, não é? E aí então eu rolo o carimbinho em cima daquilo e faz uma estampa em alto relevo. E aquela estampa era o selo que dava autoridade oficial aos documentos de Judá. O que a Tamar pediu foi, eu quero o teu selo com o cordão. É quase como ela só quer o cartão de crédito e a senha. Só isso. Foi o que ela pediu. Porque com aquele selo, ela poderia enviar correspondência oficial com a autoridade de Judá. Mas ele carregava um bordão de pastor. Mas é extremamente documentado que naquela época, esse tipo de cajado que confere autoridade, toda vez que a gente vê filme, né, de profeta e tal, todo mundo tem, né, um daquele lá para apoiar. Mas há vários relatos, inclusive evidências arqueológicas, né, encontrados vários destes bastões, onde o nome da pessoa, a sua família, o seu clã e a sua importância estão bordados nesta vara. Então, basicamente, ela falou assim, tudo bem, não tem dinheiro agora, não tem. Deixa o RG, o CPF, o cartão de crédito e a senha. Está fora do sistema, mas eu vou saber que assim você volta. E o trouxa entrega. Sabe o que é isso? É a escalada do pecado. Ele já está em Canaã. Ele viu, tomou e possuiu. Ele teve filhos que não foram educados segundo o caminho de Deus, foram perversos, filhos que ele casou com mulheres cananeias, perpetuando o seu erro, filhos que morreram e ele acha que a culpa ainda é da Tamar, a esposa morre e nem assim ele percebe a disciplina de Deus, e ele vai se consolar no meio de um festival de idolatria e prostituição, e ele agora ainda paga com aquilo que é a identidade da família que pertence a Jeová. Esse é o problema. O pecado cega, o pecado vai escalonando aqui. E aí então ele faz isso, e surpreendentemente ele deixa esses penhores para ela. E aí então ele levanta e se vai, e aí então a Tamar troca de roupa, põe a roupa de viúva de volta, e volta para a casa do pai dela. E aí o que diz o texto no versículo 20? Judá manda o cabrito, por mão do amigo dele, para reaver o penhor da mão da mulher, mas aí ele não a encontra. Então o amigo pergunta aos homens, cadê aquela prostituta que estava aqui? E os homens dizem, não, aqui não teve prostituta nenhuma não. E ele volta para Judá e diz assim, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram que aqui não teve prostituta cultual nenhuma. Verso 23, respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Sabe o que é isso? Quando você perde o cartão de crédito no bordel, você não volta lá para procurar, você cancela e fica quieto. Vai que alguém descobre. Vergonha. O Judá fez uma coisa que não devia. E agora, na hora de pagar, a moça sumiu com os documentos dele. Shhh, deixa ela comer o selo. Não vamos tocar mais nesse assunto não, porque é vergonha. Prova clara de que ele sabe que está fazendo errado. Percebe? E o amigo está ajudando. Você já percebeu que amigo da onça que é esse adulamita aqui, né? Não está levando para influências positivas. Bom, e aí? Passados quase 3 meses, verso 24,
foi dito a Judá. Olha os fofoqueiros aí, ó. Os fofoqueiros que levaram para Tamar, ó, o teu futuro marido já está homem, o teu sogro não quer te entregar. Ela fala, deixa que eu vou resolver. E ela engravida. Não é curioso a providência de Deus? Possuiu a esposa várias vezes e ela não concebeu. E ele morreu sem ter filho. Onã possuiu a cunhada várias vezes. Ok, ele tentou se esquivar do processo de fecundação. Ela não concebe. O Judá vai lá uma vez e ela engravida de gêmeos. É o controle soberano de Deus nas circunstâncias que você fala, nem. Como que Deus está fazendo isso? Deus está coordenando cada um dos detalhes aqui. E é então que a gente vê, passados 3 meses, começou a barriguinha, né? Foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou porque está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Sim, havia uma lei que dizia que a Tamar deveria esperar pelo seu futuro marido. E ela devia esperar vestida de luto, sem perfil no Tinder, fora do mercado. Mas aí então, quando ela aparece grávida, o Judá, que estava doido de se livrar, de vontade de se livrar logo daquela viúva negra, para ela não matar o terceiro filho, fala assim, é agora, vamos ser crente agora. Agora vamos cumprir a lei de Deus. Isso que você fez é tão feio, hein? Tem que morrer, miserável. Agora ele quer saber de justiça, percebe? Ele não quis saber de justiça na hora de entregar o filho para suscitar descendência. Mas ele agora quer saber de justiça. E é curioso, porque a gente não ouve falar do pai da Tamar, dos irmãos da Tamar, só ouve falar que tirou a Tamar de casa. Quem sabe entrou lá, o japonês da Polícia Federal, pegou a Tamar e saiu com ela na força para o camburão, sabe assim, e foi pegando e dizendo, ó, sai daí. E aí o que acontece? A Tamar vai dizer assim, dá um recado para o meu sogro. Detalhe então, o Judá nem foi, ele mandou fazer o serviço. E aí ela manda dizer para o sogro. Você lembra de alguém que mandou dizer? Com ironia. O Judá, junto com os outros, eles mandaram a túnica do José. E mandaram dizer para o Jacó, vê aí se isso aqui é do José. Agora a Tamar faz a mesma coisa. Vê aí se você sabe de quem que é esse selo e esse cajado. Você percebe a ironia de Deus? Como tem tantas coisas se repetindo aqui. Não é? Aqueles que enganam são enganados, aqueles que fazem mal para os outros recebem mal em troca, e Deus em tudo isso vai disciplinando e trabalhando o seu povo. E aí então, vem aí, ó, o homem de quem eu concebi é o dono dessas coisas aqui, ó. Vê se você reconhece. Aí o Judá, verso 26, reconheceu e disse, mais justa é ela do que eu. No original, ela é justa, eu não sou não. Note que o Moisés traça o comportamento de Tamar com cores favoráveis, lembrando que não é perfeitamente justo o que ela fez. Há engano envolvido. Mas, inclusive, o Judá diz, ela é mais justa do que eu. Por quê? Porque ela concebeu, ainda que desta maneira, que envolveu engano, dentro do clã. E o que é curioso é o seguinte, ela está consciente, de algumas maneiras, de que ela pertence àquele clã de Judá. E que, de alguma forma misteriosa aqui, ela não se aparta daquelas promessas que José despreza. Ela está aqui insistindo em estar presente na bênção que Judá não valoriza. E é então que nós lemos, Judá diz, mais justa é ela do que eu, porquanto não a deis a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Seria incesto se Judá possuísse a mulher que deveria pertencer ao seu filho Selá. Só que agora ela está grávida dele. E aquilo começa a ser o aguilhão do arrependimento que Deus futuca ali nos lombos de Judá, dizendo, está percebendo aqui? E do meio de toda essa situação pecaminosa, o que acontece? Acontece que quando ela está para dar à luz, tem gêmeos no seu ventre. É uma espécie de perdão que Deus dá a Judá em todas essas coisas. Uma dádiva e uma recompensa para Tamar por sua fidelidade. A mulher que não se apartou do clã da linhagem abençoada de Jacó, e apesar do seu subterfúgio que envolve engano, é tida por justa nesse relato, engravida de gêmeos, e assim tem 2 filhos de uma única vez. Ela é abençoada. E o Jacó recebe uma espécie de perdão
tácito, um perdão implícito aqui com estes nascimentos. E aí o que você vai ver novamente é uma reencenação do que aconteceu com Esaú e Jacó. O primeiro coloca um bracinho para fora, a parteira fala, ó, o mais velho aqui, bota a pulseirinha, né, de hotel nele, para ele ter acesso a todas as áreas ali do resort, e prende a pulseira, mas ele puxa o braço para dentro outra vez. E aí quem dá um jeito de fazer uma ultrapassagem pelo acostamento é o outro irmão que nasce primeiro. Ela fala, como que você fez isso? E aí então no original tem aquela surpresa, nasceu o outro primeiro, e aí vem os nomes dos filhos, não é? E então a gente termina o relato aqui. Aparentemente o relato termina de forma brusca, mas a gente vai voltar agora para José na casa de Potifar, 13 anos atrás do capítulo 38. E por que Moisés contou as coisas assim? É a pergunta que nós nos devemos fazer. E a primeira resposta é, ele contou isso aqui para mostrar que Deus tinha mesmo que levar o povo de Israel para o Egito. Olha o que está acontecendo com eles em Canaã. Canaã é uma ameaça. Eles não estão ameaçados por inimigos, eles não estão ameaçados de serem assassinados, mas eles estão ameaçados de serem absorvidos pela cultura pagã e idólatra. E isso é tão claro que Judá já perdeu 2 filhos e a esposa, que Judá se consola em rituais que envolvem prostitutas cultuais, e é preciso sair dali logo. E o que é curioso é que Deus vai tirar o povo dali. E a gente vai ver mais tarde que quando eles chegam no Egito, José fala assim, ó, quando eles perguntarem o que vocês fazem, digam que vocês são pastores de ovelha, porque eles detestam pastor de ovelha. Gente, já pensou que esquisito? Kathleen, vou te apresentar para minha prima. Quando ela te perguntar o que você faz, diz que você toca violino, porque ela odeia violino. Faz sentido um negócio desse? Por quê? E a questão é, os egípcios tendo por abominação os pastores, porque os pastores lidavam com animais e estavam cheios de impurezas, eles iam dizer, tudo bem, vai, não tenho o que fazer com vocês são parentes do José, mas fica lá na terra de Gósen, fica longe. E esse isolamento seria providencial para a preservação da pureza do povo de Israel. E mesmo que Deus, que conhece todas as coisas desde o começo, soubesse que mais tarde se levantaria um faraó que não conhecia Jacó e que escravizaria todo mundo, e que eles iam passar 400 anos escravizados, 430, Deus está olhando para a escravidão e está dizendo, a escravidão não é um problema, mas a absorção pela cultura pagã e sensual de Canaã é um problema. Então eu não quero o povo livre em Canaã, eu quero o povo escravizado no Egito. E esse é um problema da gente. A gente às vezes não quer estar confortável, não quer estar desconfortável em santidade. A gente está tudo bem se a gente estiver confortável no pecado. Mas Deus não nos chamou para nos dar uma vida confortável. Ele quer que a gente tenha uma vida santa. As coisas de Deus que nos curam, muitas vezes doem, mas isso não é falta de amor. Meu irmão mais novo, quando ganhamos uma bicicleta, 1981, 82, eu ganhei uma monareta dobrável. Tinha uma espécie de registro de torneira no meio da bicicleta, que ela dobrava no meio. Eu ganhei uma dessa, e o meu irmão ganhou uma calóizinha, verde, muito linda. E aí, andando na rua lá, o meu irmão estava na descida, na banguela, né, não estava com a marcha engatada. E aí, entrou um carro na rua e ele resolveu escapar para a calçada. Quando ele entrou na calçada, ele calculou mal, a roda da frente pegou no meio fio assim, o guidão virou, entrou aqui, saiu aqui. Levou o rosto dele embora. Aí eu estou lá procurando o meu irmão, porque ele fez isso na outra rua, chega uma mulher com a criança que eu só conhecia a voz, porque não tinha rosto. Era o meu irmão. E a mulher falando, onde é que você mora? Ele na rua Bolívia, que número? 114. Aí eu olhei, é aqui, minha senhora. Eu escutei a voz, eu falei, esse negócio é o meu irmão. Aí meu pai estava em casa, não sei por que mistério, ou se não estava, chegou muito rápido, a memória que eu tenho, você sabe como é que são essas coisas, né? Muito tempo atrás, mas eu sei que eles saíram correndo. E o meu pai contava que no meio do caminho o meu irmão ficava assim, pai, você me ama? Aí meu pai falava, claro que eu te amo, meu filho. E você está me levando para onde? Para o hospital. Mas lá no hospital eles vão me dar injeção? Ah, vão. Mas vai doer, pai. É. Então, você não disse que me ama?
Você vai deixar da injeção e doer? Vai. Porque não doer é a pior coisa que pode te acontecer agora. Porque não tratar o seu problema é a pior coisa que pode te acontecer. E eu estou disposto a te causar dores porque te amo, porque eu quero te ver saudável. Se você deixar esse rosto assim, sabe-se lá que Frankenstein você vai virar. E sabe aquele cabrestinho que a gente tem aqui do lado de dentro do beijo de cima? O do meu irmão é artificial, teve que refazer. Mas você olha na cara dele e você não diz. Por quê? Porque o meu pai o amou o suficiente para consertar na hora que precisava. E trazer dor. E Deus está dizendo assim, ó, olha as presepadas que vocês estão aprontando aqui, ó. Mas eu amo vocês o suficiente para mandar José na carroça de mercadores, para deixar José na escravidão na casa de Potifar, e depois na prisão, no palácio de Faraó, por 13 anos, para depois tirar vocês daqui com uma fome mundial, e enviar vocês para lá, para fazer de vocês escravos por 430 anos, mas vocês não serão absorvidos pela cultura pagã cananeia, vocês são o meu povo. Esse texto está aqui para nos lembrar disso. Deus nos conduz por uma providência muitas vezes sofrida, muitas vezes dolorosa, mas nunca sem amor. Isso é para a gente se lembrar, nos momentos em que a gente está dizendo, oh Deus, está doendo, levar para o hospital, vão me dar injeção, vai doer. Deus vai olhar para você e vai dizer, sim, vai doer, mas eu te amo e eu estou fazendo isso porque eu estou cuidando de você. Você vai ler a história de José e vai dizer, entendi por que esse povo tinha que sair de Canaã. Mas a outra coisa, e a outra grande lição aqui, é a ideia da graça incansável de Deus. Deus está fazendo um povo através de um material humano péssimo. Quando o artista compra tinta nas melhores lojas de Paris e pinta um quadro bonito, é legal. Mas se outro faz um quadro tão bonito quanto, pegando material do lixão de Goiânia, é outra, né? Contaminado com Césio 137 ainda. Aí fica melhor. Esse é o artista Deus. Ele fez a história acontecer através desta família. E Ele tem misericórdia, e Ele trabalha o arrependimento. E você vai ver nos próximos capítulos, eu não vou dar spoiler para você voltar domingo que vem, mas você vai ver como é que Deus trabalha na vida do Judá de maneira linda, e trabalha na vida do José de maneira linda, e trabalha na vida dessa família, que quando termina, você diz assim, esse povo não presta não, mas Deus teve misericórdia deles, e até que no final da história, eles aprenderam alguma coisa. Isso é para nos encorajar todas as vezes que a gente olha no espelho e percebe que a gente não vale nada. Mas não é a gente que vale alguma coisa, é Deus que está fazendo a obra. E Ele vai fazer a obra apesar de nós. Conta para mim, você escreveria na genealogia de Jesus o nome de Judá depois desse capítulo? Ou você falar assim, Deus, vamos escolher outro cara, porque esse aqui eu vou te contar. Só viu o que o cara fez aqui, ó? Só fez coisa errada. E no entanto é Ele que está na genealogia de Jesus. As duas lições que eu creio que são centrais são estas. É claro que nós podemos dar outras. Bom, todas as consequências da predileção de Jacó por José, o fato de que Jacó falou, meu filho, o único filho, predileção familiar, consequências desastrosas da poligamia, como vimos na escola dominical hoje, e tantas outras coisas, o fato de que um pecado puxa outro, e o Judá se aparta do seu pai, deixa o lugar da bênção. Uma coisa importante para nós, por que tenho que estar congregado, por que tenho que estar perto do povo de Deus, junto com a família, por que não posso viver lá fora, por que não posso curtir as minhas amizades que não têm compromisso com Deus? Vai ver o que esse adulamita fez na vida do Judá e a influência que ele foi. Bom, todas essas lições também podem ser tiradas daqui, mas elas são secundárias. As lições principais aqui, para quem está lendo esse livro, saindo do Egito e indo para Canaã, é o seguinte: Deus vai nos conduzir no meio de sofrimento, mas sempre com muito amor. E Ele fará o que Ele prometeu, apesar de nós. Que isso seja um consolo profundo para o nosso coração, nos momentos de dúvida, nos momentos de angústia, e que isso aumente a nossa fé, para que saibamos que não importa o que estiver acontecendo conosco, Deus estará cuidando de nós. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino que fala um pouco disso. Eu gosto das palavras desse hino. Ele diz assim: os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos
para nos curar. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e que apesar das trevas possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com um imenso amor. Deus está nos conduzindo, Ele está conduzindo a sua história, apesar dos problemas que você enfrenta. Então, se você crê nisso como eu, louve ao Senhor com as palavras deste hino 153 do Inário Novo Cântico, o hino Amparo Divino. Vamos nos colocar em pé e adorar o Senhor.